Eita glória, diga graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, eu sempre prego sobre a fé, porque eu acredito piamente na palavra de Deus. Eu acredito, e Deus fala sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que pela fé os antigos alcançaram os milagres. Então eu acredito na fé, eu acredito. Porque foi a única arma, né, humanamente falando, que Deus nos deixou. Claro que ele deixou muito mais, mas essa arma chamada fé, que é uma palavra pequenina, mas quando usada com força, com inteligência, com sabedoria, olha, essa fé move montanhas, abre mar, faz paralítico andar, morto ressuscitar, transforma a vida, transforma a vida. Mas essa fé tem que ser usada de forma inteligente. E é o que poucas pessoas fazem. Geralmente as pessoas usam a fé sem inteligência. Usa a fé na emoção, no sentimento. A pessoa não usa uma fé expressiva da sua totalidade. A fé tem que ser usada total no altar de Deus. A pessoa tem que botar a vida dela. A pessoa tem que se lançar no altar. Porque quando a pessoa ela não se lança por inteiro, a fé que ela usa é uma fé pela metade. Não tem resultado. Vai ter melhoras, mas não tem o resultado tão esperado de um milagre. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O Senhor Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou eu digno de que entre em minha casa, mas apenas mande uma palavra, e meu servo, meu rapaz, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Digo a esse soldado, vá e ele vai. Digo, vem e ele vem. Digo, faça isso e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se o Senhor Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, fé com atitude, fé com sabedoria, com inteligência. Essa fé sacrificial é que agrada a Deus. Esse homem, centurião, já vou deixar aqui registrado que um centurião tomava conta de 100 homens. Ele era um homem que tinha posição e ele perseguia os cristãos naquela época. Tá certo? Tá entendendo? Muito bem. Ele vai até o Senhor Jesus, olha só, vai até o Senhor Jesus e expõe a sua vida. E ali deixa claro que ele estava disposto totalmente de mudar aquela situação que ele estava vivendo. Porque, por ele ser um centurião, além de estar se expondo, estava botando em risco o seu cargo como centurião, tá certo? Ele poderia sofrer grandes problemas por causa daquilo. Grandes problemas. Mas a fé daquele homem, o desejo daquele homem, a vontade daquele homem era
tão grande que ele não estava preocupado com o que ele poderia sofrer por causa daquela atitude que ele estava tomando. O que ele queria era ver o servo dele ser curado, o rapaz ser curado. Então, a gente já entende aqui, já entendemos logo nessa leitura, que para a pessoa alcançar o milagre pela fé, ela tem que se lançar total, ela corre risco. Não é fácil, não é fácil usar a fé, não é fácil. Mas quando a pessoa usa a fé com sabedoria, ela alcança o milagre tão desejado na vida dela. Olha o que esse homem fez, ele arrisca tudo. Essa fé, eu entendo que é uma fé sacrificial, é uma fé de entrega total, vida, disposição, tudo ele botou no altar, tudo, ele pegou a vida dele e botou no altar, ao ponto dele falar: Senhor, olha só, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Ele reconhece que ele era pecador. Quando uma pessoa, ela não reconhece que ela está no erro, que ela precisa de acertar, a fé que ela usa no altar não tem força. Esse homem reconhece que ele era falho, que ele era pecador, que ele era perseguidor dos cristãos e que ele não era digno que o Senhor Jesus entrasse na casa dele. Não era. Então, essa fé é a fé do arrependimento, é a fé da entrega, é a fé onde ele reconhece que ele precisa de mudar. E para que houvesse um milagre, ele tinha que mudar. E ali ele fez uma entrega, ali ele reconhece o Senhor Jesus como único Salvador. Olha como é forte. E aí o Senhor Jesus, então, vendo que aquele homem se entrega no altar, que acredita nele, que põe a vida dele no altar, que sacrifica tudo que ele tinha, porque ele poderia ser perseguido, perdido o cargo de centurião, né? Perdido tudo. O Senhor Jesus entende que ele se lançou por inteiro. O Senhor Jesus, então, se admira dele. E vira para Israel e disse: eu nunca vi fé tão grande, tão extraordinária, tão poderosa no meio do meu povo. Nunca vi, nunca vi. Olha o que o Senhor Jesus disse: eu nunca vi ninguém usar uma fé tão inteligente, tão poderosa como essa desse homem. E ele estava falando para Israel, ele estava falando para aqueles que seguiam ele. Você vê que tem muita gente hoje que segue o Senhor Jesus. Às vezes está no altar pregando, às vezes evangeliza, às vezes está lá fazendo a obra de Deus, mas não na sua totalidade. Às vezes está lá, mas anda em pecado, anda mentindo, anda prostituindo, anda enganando. É ou não é verdade? Às vezes, poxa, trata mal a família, às vezes está roubando, está roubando os outros, está roubando a igreja, está fazendo um monte de coisa errada. É? Sim ou não? É ou não é verdade? Só que está lá. Só que a fé dessa pessoa não tem resultado nenhum. Porque não é por ela estar na igreja que ela vai alcançar o milagre que ela busca. Não vai. Ela vai alcançar o milagre quando ela se entregar totalmente no altar do Senhor Jesus. Foi o caso desse centurião. E Deus, o Senhor Jesus, se admira. Olha, ele fala: meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa? E aí ele vira para Israel e diz: está vendo? Você já me segue há tanto tempo, você já está aí no altar, você prega, você evangeliza, você às vezes é até dizimista, mas não expressa toda a sua fé no altar. Você não se entregou por inteiro, você ainda esconde coisa de mim, você ainda faz coisas erradas e não se arrepende. Aquele centurião, ele deixou claro que ele estava arrependido de fazer aquelas coisas. Tanto é que o Senhor Jesus admira. Ele se admira daquele centurião. E aí eu faço uma pergunta aqui, Nesse texto, meu amigo, minha amiga, nesse texto, quantas pessoas, né, estão dentro da igreja e não alcançam o milagre? Quantas?
Aí eu faço a pergunta, por quê? Por quê? Se a promessa do Senhor Jesus é que aqueles que creem de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, esses alcançarão o milagre. Por que não alcançam? Você vê que essa passagem, o Senhor Jesus fala da fé que aquelas pessoas estavam usando do lado dele e fala da fé desse homem, desse centurião, um homem pecador, né, que perseguiu os cristãos. Ele fala da fé, ele admira a fé desse homem, porque esse homem arriscou tudo. Uma pessoa que vai para o altar e não deposita toda a sua força no altar, não deposita o seu melhor para o Senhor Jesus, não adianta, não há mudança, não há transformação. Não é a fé que muda de fato a vida de uma pessoa, mas o que ela deposita na fé. O que ela põe nessa fé é um ingrediente, obediência, fidelidade, dedicação, entrega total, a fé sacrificial, a fé que a pessoa fala assim, ó, a minha vida está no altar, agora eu só dependo de Deus, e faz o melhor, Eu preguei sobre Abel e Caim, e eu falei sobre isso, eu disse que Deus não olhou para a oferta de Abel ou de Caim, se era de animal ou se era de vegetal. Deus não está preocupado com isso. O que Deus olhou foi a atitude de fé que cada um expressou no altar. Deus olhou para isso e ele viu que Abel expressa uma fé com amor, com dedicação, com capricho, porque quando Abel foi fazer o sacrifício para ofertar a Deus, ele fez com capricho. A Bíblia fala que as pessoas que fazem a obra relaxadamente não são dignos de entrar no reino dos céus. Não são dignos. Olha, Abel preparou a oferta, preparou o sacrifício, ele deu valor ao que ele estava fazendo, ele fez o melhor, ele se dedicou. E aquela oferta chamou a atenção de Deus. Aquela oferta. Quando a pessoa vai fazer algo para Deus e faz relaxadamente, Deus não vai ver, Deus não vai nem olhar. Na nossa vida humana, né, se a gente faz alguma coisa para uma pessoa e a gente faz de qualquer jeito, a gente é repreendido. A pessoa fala, não, desse jeito eu não quero não, pô. Que é? Olha como é que você está fazendo, você vem me dar essa coisa toda suja, toda bagunçada. Não é verdade, sim ou não? Se nós, humanamente, não aceitamos qualquer coisa quando nos oferece, por que Deus vai aceitar? Por que Deus vai aceitar? Não é o valor propriamente dito do sacrifício. Não é isso. Deus não olha para isso. Deus olha para a atitude, para o coração, de que forma, né, que a pessoa está botando aquele sacrifício no altar. Como ela está servindo a ele. A pessoa vai para a igreja e diz, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, mas mente, fala mal dos outros, tem mágoa de pai, tem mágoa de mãe, tem mágoa de amigo, tem mágoa de todo mundo. Né? Tem pessoas que abrem a boca para dizer que ama Jesus, mas não ama o teu próximo. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Deus não se agrada. E Deus fala, olha só como é que é forte. Quando uma pessoa vai para o altar sacrificar, se ele tiver alguma coisa com alguém, né, o problema, a briga, essas coisas, que primeiro acerte o seu problema, quer dizer, que peça perdão. Foi o caso do centurião que nós estamos lendo aqui. Ele, quando chega perante ao Senhor Jesus, ele fala assim, olha só, eu estou aqui, mas eu não sou digno, porque eu faço tudo de errado, mas eu quero acertar. Em outras palavras, eu estou aqui porque eu me arrependo. E entendo que o Senhor é Deus. E aí o Senhor Jesus se admira. Meu irmão, minha irmã, para Deus se agradar de uma pessoa, tá certo? Ela tem que buscar fazer o melhor. Não importa, nós usamos até algumas palavras, né, assim, no dia a dia, para enfatizar alguma coisa. A gente diz assim, poxa, não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser porca. A gente usa essas palavras, já não é verdade? Porque a gente entende que a pessoa pode ser pobre, né? Porque está passando por algum problema, mas ela não precisa ser porca, não precisa andar fedendo, não precisa andar suja. Ela pode, pelo menos,
tomar um banho, se arrumar. Não é assim que a gente fala, é ou não é verdade? Então, não é porque a pessoa está passando por luta que ela vai chegar no altar e vai servir a Deus de qualquer jeito. Não é assim, não é assim. Não é, e não pode ser assim. Se a pessoa se aproxima do altar, aonde o Senhor Jesus, o Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo está presente, por mais sem condições que ela esteja naquele momento, ela tem que depositar no altar a sua sinceridade. As pessoas se aproximam com mentira. As pessoas se aproximam de Deus com mentira. Elas continuam prostituindo, continuam mentindo, continuam maquinando mal, continuam fazendo tudo de errado e se aproximam de Deus. Aí uso o famoso jargão do incrédulo, de Satanás, que é melhor, de Satanás. Ah, Deus sabe que eu estou passando por isso. Ué, Deus sabe, mas você não busca mudar. O centurião, Deus sabia que ele era perseguidor dos cristãos, que ele, matava pessoas, Deus sabia. Mas quando ele se aproxima do Senhor Jesus, ele se aproxima já se arrependendo, já se entregando. Por isso eu chamo da fé sacrificial. A fé que a pessoa abre mão da sua própria vida, das suas próprias vontades para fazer a vontade de Cristo. E isso, hoje em dia, muita gente não quer fazer. As pessoas querem estar na igreja, as pessoas querem servir a Cristo, mas da forma dela, não da forma que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, largar o pecado, negar a nós mesmos e tomar nossa cruz e segui-lo. Quantos querem fazer isso? Não querem. Aí quer que Deus faça um milagre. Não vai fazer. Não vai. Meu amigo, minha amiga, me perdoa, eu sou muito direto. Eu não engano as pessoas. Então eu quero deixar aqui registrado isso. Eu não estou falando isso para apontar, para condenar, para acusar, não, nada disso. Eu estou falando isso tudo para que nós venhamos usar uma fé inteligente. Tá certo? Jesus diz assim, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. E todo mundo sabe que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Então, procura fazer o que é certo. E eu te garanto que ainda hoje, o milagre vai acontecer na sua vida. Larga o pecado, larga os erros. Começa a pegar firme na igreja, começa a se dedicar na obra, começa a fazer a sua parte. E eu tenho certeza que aí a tua fé vai ter força para mudar essa situação que você está vivendo. Tá certo? Venha buscar o Senhor Jesus como fez esse centurião, como fez a mulher hemorrágica, como fez o cego de Jericó. Venha, do jeito que você tiver. Ninguém está mandando você mudar tudo para você vir para Jesus. Não é nada disso. Nós estamos falando que o arrependimento começa em nós. A entrega está aqui. E o milagre está no Senhor Jesus. Quando uma pessoa ela se entrega, quando ela se arrepende, aí o milagre sai do Senhor Jesus e entra na vida da pessoa. Olha o que aconteceu com esse centurião. Quando ele termina de falar, o Senhor Jesus olha para Israel e fala, olha, eu nunca vi Israel. E ali estavam as pessoas seguindo ele. Disse, eu nunca vi isso aqui. Quer dizer, as pessoas estavam seguindo, mas não estavam buscando a se libertar. Não estavam buscando a mudar. Não, eles queriam estar ali só para dizer que estavam. Só para dizer que estavam. Mas o centurião chegou para buscar um milagre. É isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que a gente se aproxima dele e tire poder, que alcance os milagres, para que com isso as nossas vidas venham ser abençoadas em tudo e o nome dele seja glorificado. Amém? Então, muda a sua vida, muda a sua forma de servir Jesus, muda a sua forma de servir o Senhor Jesus, muda tudo. Começa a buscar a presença dele de todo o seu coração e aí eu te garanto que você vai ter o resultado que você quer. Mas tem que mudar. Tem que mudar. É negar. Eu sei que você pode falar, bispo, o senhor entende, né? Poxa, isso aqui é tão importante para mim. Bom, se isso aí é mais importante para você, viver nessa forma aí, Jesus disse que aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o seu coração está nisso aí, como que você vai até o Senhor Jesus alcançar o milagre? O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois deuses, tá certo? Ou você serve as suas vontades,
ou você faz a vontade do Senhor. Se você quer um milagre, hoje é o dia dele, se você abrir o seu coração. Diga graças a Deus. Essa é a fé inteligente. Essa é a fé que muitos não têm usado. A fé que as pessoas têm usado é Deus sabe, quando Ele quiser, né? Na hora de Deus, no tempo de Deus. Mas quando que é o tempo de Deus? Quando nós usamos a nossa fé no altar de todo o nosso coração. O tempo do centurião foi aquele momento que ele usou a fé dele. O tempo da mulher hemorrágica foi a hora que ela usou a fé no Senhor Jesus. O tempo do cego de Jericó foi na hora que ele usou. Então, o nosso tempo é quando nós usamos a nossa fé de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com capricho no altar de Deus. Se você faz a obra, faz com capricho, faz com amor. Se você dizima, se você oferta, faz com capricho, faz com amor, não faz de qualquer jeito. Porque a obra, quem faz a obra relaxadamente, não chama a atenção de Deus. Não chama. A questão de Caim e de Abel. Abel sacrificou com capricho, com amor, fez o melhor. E Deus se agradou. E Deus se agradou. Amém? Diga graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Compartilhe esses vídeos. Entra no meu canal, Bispo Renato de Souza, no YouTube. Se inscreva, porque sempre eu estou mandando uma mensagem de fé para mudar a sua vida. Tá certo? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Olha, não se esqueça. Hoje é o dia do seu milagre. Tchau! Que Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.